amados, queridos irmãos e irmãs, linda, querida e amada Igreja do Senhor Jesus. Estamos, nesse instante, em um verdadeiro companheirismo. Companheirismo de mentes semelhantes. Muito bom passarmos esse dia em companheirismo, apesar das longas distâncias que nos separam geograficamente. Nós estamos juntos, em um só propósito, em um só objetivo. E isso forma um verdadeiro companheirismo. Companheirismo são duas ou mais pessoas no mesmo barco. Porém, duas ou mais pessoas no mesmo barco, se não estiverem de pleno acordo ou em acordo, se torna um companheirismo muito perigoso. Porque o barco pode afundar, pode cair em uma catarata, porque há duas ou mais pessoas remando em direções contrárias, com objetivos diferentes. Então se torna muito perigoso esse tipo de transporte, né? Com pessoas que não estão num companheirismo de mentes semelhantes. Dois no mesmo barco é um lugar perigoso se não estiver no mesmo acordo. Esse destaque é do irmão Ricardo Bueno, extraído de um culto doméstico recente. A exemplo do irmão Ricardo, o irmão, a irmã também pode mandar o seu destaque. Isso é muito bom. Um tópico, né, que você extrai desse culto, você compartilhar comigo é muito bom. Compartilhar conosco é muito bom. E isso traz outras mensagens, né? Isso é maravilhoso, bom para nós também ver que a igreja está participando. Não está apenas ouvindo, mas participando. Esse é um bom recado para nós, né? A sua participação, o seu comentário, o seu gostei. Você está nos mandando um recado, dizendo para nós assim: continue. Continue com este culto doméstico, continue com esta bênção. É essa mensagem que a gente recebe, né? Obrigado, irmão Ricardo Bueno. Maravilhoso, muito maravilhoso esse destaque. E mais um aqui. Só Deus tem a totalidade de um ministério, de uma vida. Nós temos fragmentos. Cada dia nós enxergamos um fragmento da vida, mas Deus tem a totalidade. Por isso que a gente descansa. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E ele sabe manejar essa espada aguda de 2 fios. Conversando com um jovem, um adolescente muito querido, eu disse para ele, estávamos conversando sobre sua atividade profissional. Eu disse para ele: meu filho, você está com uma faca de 2 gumes, de 2 cortes na mão. Essa profissão pode ser boa, pode ser excelente, depende de como você vai manusear essa espada, essa faca de 2 gumes. Ela é rentável, ela é boa, depende de como você vai usar. É como extrair o antídoto de uma serpente, de uma cascavel. Se você não souber manusear, se você não tiver instrumentos, instrução, não se atreva, que você pode morrer. Extrair o veneno, o antídoto da cobra. Assim é a internet.
que nós estamos usando agora, extraindo agora desta lei. Mas se não soubermos usar isso, podemos nos cortar todos, podemos nos retalhar, podemos até morrer. Tudo depende de como nós usamos, de como nós encaramos. Depende de você saber o que fazer com aquilo que Deus pôs na sua mão. Um pai não vai colocar uma navalha nas mãos de uma criancinha de 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 aninho. Não vai. Uma gilete, uma faca. Se a criança pega uma faca ali e segura no corte dela, o pai não pula lá e já arranca a faca da mão dela. Vai arrancar seus dedos, decepar os dedos. E vai agir com muito cuidado. Então, Jesus sabe manusear essa aguda espada. Ele não usa essa aguda espada contra os seus filhos, mas em favor de seus filhos. Estamos iniciando aqui a nossa meditação na era de Pérgamo. É muito interessante, muito importante falarmos um pouquinho sobre o seu mensageiro. O mensageiro, os mensageiros das 7 eras, respectivamente. O mensageiro de cada era. Já passamos por Paulo, na era de Éfeso, que lançou o fundamento para todos os futuros mensageiros. Já passamos por Irineu, mensageiro da era de Esmirna, e agora Pérgamo, cujo mensageiro escolhido pelo Espírito Santo foi São Martim, ou Martim, como você queira dizer. Martim foi o homem que mais se aproximou do ministério do primeiro mensageiro, Paulo. Sem hesitação, então, declaramos ser Martim o mensageiro para Pérgamo. Martim nasceu na Hungria em 315. Entretanto, toda a sua vida de trabalho foi na França, onde trabalhou em Taurus e arredores como bispo. Ele morreu em 309. Este grande santo foi tio de outro cristão maravilhoso, São Patrício da Irlanda. Uma pequena e rápida biografia a respeito deste homem de Deus. Martim converteu-se a Cristo quando seguia a carreira como soldado profissional. Portanto, ele não estava procurando Deus. Ele não estava buscando Deus, foi Deus quem o buscou. É assim com cada um de nós. Você nunca vai encontrar um homem procurando Deus. Você sempre vai procurar Deus procurando um homem. Foi quando ainda estava engajado nesta ocupação que ocorreu um milagre deveras extraordinário. A história registra que um mendigo jazia doente nas ruas da cidade para onde Martim fora designado. O frio do inverno era mais do que ele podia suportar, porque estava pobremente vestido. Esse mendigo que foi encontrado por Martim. Ninguém dava nenhuma atenção às suas necessidades. Até que Martim se aproximou. Vendo a situação difícil deste pobre homem, mas não tendo uma veste extra, tirou o seu manto externo, cortou-o em 2 com sua espada e envolveu o pano em torno do homem congelado.
então seguiu o seu caminho. Ele cuidou dele o melhor que podia e continuou o seu caminho. Só com a metade daquela capa, né? Sabe o que aconteceu naquela noite? Irmão, uma atitude dessa não fica sem um resultado. Não fica. Sabe o que aconteceu naquela noite? Aquela noite o Senhor Jesus apareceu a ele numa visão. Ali estava ele, como um mendigo, envolto na metade do manto de Martim. Ele lhe falou e disse: Martim, embora ele seja somente um catecúmeno, vestiu-me com esta veste. Isso aqui nos ajuda muito, nos estimula muito e nos traz, assim, uma grande revelação. Jesus apareceu para Martim, envolto na metade da capa que Martim havia vestido, coberto, aquele mendigo. Embora ele seja somente um catecúmeno, vestiu-me com esta veste. Catecúmeno significa aquele que está aprendendo os rudimentos da doutrina cristã antes do batismo. Um novo convertido ao cristianismo em preparação para ser batizado. Ele era isso quando ele fez isso. Ele não era nada mais do que isso. Ele não era um grande teólogo, ele não tinha diplomas, era apenas um catecúmeno. E fez isso. Daquele tempo em diante, Martim procurou servir ao Senhor de todo o seu coração. Sua vida tornou-se uma série de milagres manifestando o poder de Deus. Milagres são sinais que seguem o ministério de Deus. Milagres são confirmações, demonstrações, autenticações sobre o ministério de Deus. Os milagres são confirmações. Deus confirmando-se a si mesmo, glorificando a si mesmo naquele ministério. Ele glorificou a si mesmo em Moisés. Ele glorificou a si mesmo em Josué, diante da congregação. Sinais, milagres, maravilhas acompanham aqueles que creem. Milagres, sinais e maravilhas confirmam um ministério escrituristicamente chamado, escolhido por Deus. Vindica, confirma. Então esse ministério pode dizer assim: o nosso evangelho não é pregado somente com palavras, mas com demonstrações de poder do Espírito Santo.
Paulo diz aos Coríntios. O nosso evangelho não é somente palavras. O nosso evangelho não consiste em história do que Jesus fez lá no passado. O que Jesus fez lá nos dias da igreja primitiva, quando ele andava aqui na terra, o milagre na casa de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo, a cura da mulher do fluxo de sangue, a cura do cego, do leproso, e do lunático, do coxo na Porta Formosa e assim por diante. Não consiste nisso. No que ele fez ontem. Mas ele é o mesmo hoje. Então as mesmas coisas que aconteceram lá têm que acontecer aqui, ou então nós somos apenas contadores de história. Da história de Jesus. Mas ficarmos aqui pregando a história de Jesus não resolve nada. Há muita diferença em pregar a história de Jesus e pregar o Jesus da história. Há muita diferença em mostrar para o povo, para a igreja, a história de Jesus e mostrar o Jesus da história. O Deus da história, não a história de Deus. Quantos se gabam disso, quantos se tornam inchados por isso, porque estudou e conhece a história de Deus. A história do Deus lá do Velho Testamento, a história do Logos. Logos quer dizer palavra, pensamento. E começa lá do Logos e vem, passando, falando palavras maravilhosas, bonitas, complicadas, até difícil de entender, que você tem que estar com o dicionário, falando da história de Deus. Mas isso não surte efeito como falar, como conhecer o Deus da história. Eu conheço Deus da história. O mundo religioso conhece a história de Deus. Mas nós conhecemos por experiência o Deus da história. Lendo isso aqui essa semana, eu meditei aqui está no meio da página 136. Sei que há irmãos que sentam com o livro, caneta, anota, e já separem um destaque, né, para colocar aí no comentário. Então eu parei aqui, meditei aqui. Martim, embora ele seja somente um catecúmeno, vestiu-me com esta veste, Jesus falando. Porque ele tinha a revelação. Ele não tinha nenhum conhecimento, ele estava aprendendo ainda, estava se preparando para ser batizado. Estava recebendo os primeiros rudimentos, os primeiros ensinamentos, como que o AE ou o ABC do Evangelho. Fez isso por revelação, por inspiração. E daquele tempo em diante, procurou servir ao Senhor de todo o seu coração. Irmão, tudo que o irmão fizer, que a irmã fizer, faça de todo o seu coração, ou então não faça. Não faça. Alguém diz para o profeta, irmão Brano, o senhor põe o coração demais nas coisas, isso desgasta, não precisa disso tudo não. O senhor fala demais de Deus. Aquela pregadora diz para ele, o senhor exalta demais Jesus, irmão Brana.
Jesus nem divino era, o senhor fica exaltando demais a Jesus. Ele falou assim, espero que isso seja tudo que ele tenha contra mim naquele dia, que eu fale tanto dele. Espero que seja só isso que ele tenha contra mim, que eu fale tanto dele. O senhor põe o coração demais, ele diz, irmão, ponha o seu coração naquilo que você faz, então não faça. Você que canta, você que toca, você que prega, você que diaconiza, você que... E assim, uma infinidade de atividades. Então a vida de Martim tornou-se uma série de milagres. Sua vida tornou-se uma série de milagres, manifestando o poder de Deus. Essa meditação aqui ajuda muito, estimula muito, vale muito para nós pastores, líderes, pregadores deste evangelho, responsáveis por almas, responsáveis por uma igreja pela qual cada um de nós vai responder. Isso aqui é para nós, é mais para nós, mas é também para todo o povo de Deus. E agora você propõe servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todos os seus esforços, e Deus abençoando os seus esforços. Então sua vida pode tornar-se uma série de milagres, manifestando o poder de Deus na sua família, na sua vida, no seu ministério, trazendo a cura divina para os que estão doentes, trazendo todas as bênçãos para todas as famílias, para todos os irmãos, no poderoso nome de Jesus Cristo, que tem esta espada aguda de 2 fios em suas mãos. Amém. Vamos seguindo ao futuro, onde noite lá não haverá, onde o canto para trás ficou, onde o choro não se ouvirá. Muitos santos já chegaram lá, sob lutas e tribulação, mas o choro em riso transformou, toda angústia para trás ficou.
pois em breve chegarei.